O câncer de mama representa em torno de 25% de todos os cânceres que afetam as mulheres. Dados mostram que esse tipo de tumor é o segundo mais incidente entre as brasileiras, só perdendo para o câncer de pele não melanoma. E como hoje é o Dia Nacional da Mamografia, nós recebemos a professora doutora Mariane Pinotti, ginecologista, obstetra e mastologista, para falar da importância desse exame na redução da mortalidade desse tipo de câncer. Doutora, boa tarde. Boa tarde, muito obrigada pelo convite. Doutora, qual que é a importância, da mamografia na prevenção do câncer de mama? É fundamental. Antes do advento da mamografia, nós só tínhamos a palpação, começaram a fazer um pouco de raio-x, mas foi a mamografia que conseguiu diminuir a mortalidade por câncer de mama. A gente conseguia até fazer diagnóstico mais precoce, quando avisava as mulheres que se tivesse um nódulo que procurassem, ou quando os médicos palpavam um nódulo no consultório, mas isso não bastava para que a gente diminuísse a mortalidade. Então, a mamografia organizada, nos países onde ela foi organizada bem, ela consegue baixar entre 30% e 50% da mortalidade por câncer de mama, que é um número bastante animador para a gente, Então, é muito importante o que vocês estão fazendo aqui hoje, que é informar. Muitas mulheres, apesar da campanha do Outubro Rosa, apesar de verem eventualmente, não ligam aquilo à vida delas, E é fundamental que as mulheres se cuidem nesse sentido. É lógico que tem outras doenças para prevenir, mas o câncer de mama, como vocês mostraram, é muito prevalente entre as mulheres e muito prevalente no Brasil, Então, a gente precisa ter uma atenção especial com esse tipo de doença e a mamografia é a forma mais eficaz de prevenção, a gente chama de diagnóstico precoce de câncer de mama. E, doutora, quando que a mulher deve fazer a sua primeira mamografia? 40 anos é a idade ali que a gente marca para início da mamografia, que deve ser anual para todas as mulheres. As mulheres que têm um risco familiar, que têm um risco diferente aumentado para câncer de mama, eventualmente precisam começar antes, mas isso tem que ser discutido caso a caso com o próprio médico e ele vai indicar. Em termos da população de todas nós mulheres, todas temos risco para câncer de mama, então é uma ilusão a gente achar não tem ninguém na minha família, câncer não dá na minha família, não é verdade. Todas nós temos risco, o risco não é baixo e por isso devemos, a partir dos 40 anos, uma vez por ano, fazer a nossa mamografia. E como que é feito o exame? Então, a mamografia é um raio-x da mama, Então, existe o aparelho, é um aparelho que comprime um pouco a mama para poder fazer esse raio-x da mama inteira. É importante que se veja parte da musculatura peitoral, toda a glândula mamária e parte da axila também nessa mamografia. Então, a técnica tem que ser bastante precisa. É um exame, às vezes, incômodo para muitas mulheres. Eu sempre dou a dica de quem tem dor. Muitas não têm, a maioria não sente dor importante na mamografia, mas quem sente, evitar épocas perto da menstruação. O ideal é fazer depois da menstruação e tomar um anti-inflamatóriozinho uma meia hora antes do exame, que também ajuda a diminuir o incômodo. O incômodo não pode ser desculpa para a gente não fazer a mamografia, porque é a melhor forma da gente salvar vidas contra o câncer de mama. Eu ia falar exatamente isso. Muitas mulheres acabam não realizando anualmente porque sentem dor na hora da mamografia. Achei ótima essa dica, de tomar um anti-inflamatório, porque daí vai sem dor, não tem problema. Diminui muito o incômodo, não pode deixar de fazer. E não tem um exame que substitui a mamografia. A gente vai falar mais para frente, mas tem exames complementares a ela. Isso que eu ia perguntar, quais são esses exames complementares e quando eles são feitos? Então, o ultrassom é um exame fundamental para a gente fazer o diagnóstico. Não todas as vezes que faz mamografia obrigatoriamente tem que fazer ultrassom, mas ele esclarece eventuais problemas na mamografia. E toda mulher que tem mamas densas, entre os 40 e os 50 anos, é sempre bom, se ela tiver possibilidade, associar mamografia, ultrassom e exame clínico. O exame clínico pelo médico também é muito importante, Então, basicamente, o ultrassom. Hoje a gente tem a ressonância magnética também, que é um exame que a gente usa muito para tirar dúvidas, quando tem alguma suspeita na mamografia ou no ultrassom, usa a ressonância, que é um exame mais invasivo, tem que tomar contraste, é mais caro, então a gente deve reservar esse exame para casos específicos, até porque a ressonância, quando ela não é bem indicada, ela pode dar muito falso positivo, ou seja, aparecer alguma coisa lá que na verdade não é nada e a gente passar um susto, Então, quando bem indicada, é um exame bom. E tem outros exames, existe a termografia de
placa, que é um exame que mede o calor e a vascularização da mama, todos auxiliares à mamografia. Então, a gente nunca pode excluir a mamografia da nossa rotina de check-up depois dos 40, mas outros exames podem auxiliar. Isso o médico vai definindo com vocês, né? E no caso das mulheres que têm silicone, elas podem fazer tranquilamente? Podem e devem. Isso a gente superou, né? A técnica da mamografia melhorou e o silicone não atrapalha mais o exame. Então, pode e deve fazer. Existem alguns complementos para serem feitos na mulher que tem a prótese de silicone, mas isso resolve muito bem, a mamografia continua sendo eficaz para essas mulheres, né? E doutora, quando o câncer ele é descoberto no início, a chance de cura é muito mais alta, né? Essa é a melhor pegada aí para a gente divulgar a mamografia e as mulheres se sentirem menos prejudicadas pelo incômodo, né? O câncer de mama tem cura quando a gente encontra ele no início, né? Então, a gente faz diagnóstico ali de um tumorzinho com menos de 1 centímetro pela mamografia, faz a punção, deu positivo, vai lá, tira essa areazinha pequena da mama, um gângliozinho da axila só, que é o linfonodo sentinela. Essa mulher está tratada, eventualmente vai ter que tomar algum remédio, etc. Mas ela tem uma chance perto de 100% de ficar boa da doença e de não perder a mama, né? Já quando é o contrário, quando a gente diagnostica um tumor grande, já com alguma inflamação nos gânglios da axila, nós não conseguimos salvar a mama e, infelizmente, a gente pode ter consequências de risco para a vida dessa mulher. Então, fundamental essa questão, a gente só faz diagnóstico precoce com mamografia, né? Então, por isso que era tão importante que a gente tem que comemorar o dia dela hoje. E doutora, encontrado o nódulo, a mulher deve procurar qual especialista? Um oncologista ou mastologista? Em geral, quem pede a mamografia para as mulheres é o ginecologista, né? Que a gente sempre vê a mulher uma vez por ano e pede. Em encontrando qualquer alteração na mamografia, o ideal é ir ao mastologista, né? Se no serviço que você é atendida ou na sua cidade não tem um mastologista, o oncologista clínico pode encaminhar o diagnóstico e o início do tratamento e o mastologista no momento da cirurgia participar. A gente trata câncer de mama hoje com uma equipe multidisciplinar, ou seja, várias especialidades médicas, mastologista, oncologista clínico, radioterapeuta, às vezes outras especialidades associadas para controlar questões clínicas e multiprofissional. Nós temos sempre na nossa equipe uma fisioterapeuta, uma nutricionista, assistentes sociais, muitas vezes para resolver questões para essa mulher poder continuar o seu tratamento e não descontinuar por questões de transporte ou de local, né? Então, essa equipe trabalhando junta faz com que a gente tenha melhores resultados. A gente faz muito, hoje eu trabalho na Beneficência Portuguesa com o Dr. Fernando Maluf e o Dr. Buzaide, que, enfim, fazem parte do Instituto Vencer o Câncer, que faz toda essa divulgação importantíssima, né, da questão não só do câncer de mama, de vários tipos de tumor, mas, enfim, é fundamental que as mulheres conheçam a doença, saibam como prevenir e façam sua mamografia anual. E é importante, além da mamografia, fazer o autoexame também, né? Também. O autoexame, voltando lá atrás, ele não mudou a mortalidade para o câncer de mama, mas ele consegue trazer o diagnóstico um pouco mais precoce. O que eu digo para as minhas pacientes todos os dias? O autoexame te ajuda a conhecer melhor a tua mama. Algumas coisas podem acontecer no intervalo entre uma mamografia e outra. Às vezes você nota, você vai mais rápido, né? Que são esses tumores de intervalo que a gente chama tumores de crescimento mais rápido, que não estavam na mamografia um ano e aparecem grandes no ano seguinte. Então, para isso, para doenças benignas da mama, descargas papilares, nódulos benignos, às vezes inflamação da mama, o autoexame ajuda em tudo isso, né? Eu recomendo fazer, né, para as mulheres que menstruam sempre depois da menstruação, para que elas, quando menstruam, marquem uma vez por mês e façam. Mas não dá para dizer, eu fiz o autoexame, fui no médico, não preciso fazer a mamografia, não. A mamografia é o exame mais importante, a gente vai frisar bastante isso na nossa conversa, porque isso é o mais importante de ficar na cabeça das mulheres. Doutora, muito obrigada pelas informações. Obrigada a vocês pelo convite e vamos lá. Animem-se para fazer a mamografia anual, agora ou no Outubro Rosa ou em qualquer momento do ano. Obrigada.